Bom, vamos lá. Questão 5. Sem prejuízo da correção gramatical dos sentidos originais, aqui pegou. Né? Aqui pegou. O trecho, outra medida que teve papel importantíssimo foi a implementação de cortes nos anos 90 para tratar de crimes menores, mediar conflitos comunitários e casos de violência doméstica e para lidar com usuários de drogas. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Então, como a gente sempre fala, né, a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, ao colocar aqui, ó, ele colocou no texto original, ó, outra medida que teve papel importantíssimo. Outra medida, então quando tem aqui, ó, que teve papel importantíssimo, é o papel dessa medida, ó. Então, olha só, outra medida cujo papel foi muito importante, então importantíssimo é o mesmo de muito importante, né? Que teve papel, então é o papel da medida, certinho, então cujo papel, então está certinho, né? Então eu vou marcando aqui pra gente cada elemento da reescrita, tá legal? Então olha só, cada elemento modificado, tá? Olha, importantíssimo mudou para muito importante, onde está? Aqui. Que teve papel, então passou a ficar cujo papel, então que teve papel, outra medida que teve papel, isto é, o papel da medida, então outra medida cujo papel foi muito importante, outra medida que teve papel importantíssimo, ficou legal, ficou interessante. Implementação, foi a implementação de cortes, tribunais nos anos 90. Foi a implantação, digo até que implantação seria melhor, né? Porque a ideia aqui realmente é que eles tivessem colocado nos anos 90, começado isso, dado início a alguma coisa. Até ficaria melhor mesmo a palavra implantação em vez de implementação. Implementar dá uma ideia de que se está otimizando o que já havia. Está melhorando, aumentando a quantidade. E a gente não sabe se está aumentando, se está iniciando aquilo, né? Então, implementação está mais no campo de você otimizar algo, né? Você vai implementando alguma coisa que já existe e você vai melhorando aquilo. Já implantar alguma coisa, você vem do verbo plantar, né? Vem do verbo plantar, você iniciar. Né? Você vai plantar aquilo, você vai implantar, vai começar aquilo, inaugurar aquilo. Está mais nesse campo semântico. Então, poxa, quando a banca fala sentido original, e a questão foi dada como correta, né? Quando a banca coloca como sentido original, você já fica, poxa, tem pegadinha aí, pô. A banca quer me testar sobre implementação e implantação. E eu sei que tem certa diferença, pô, né? Então a gente sabe. E eu sei também que, poxa, ao colocar aqui no texto como implementação, vem cá, foi de propósito, o autor colocou de propósito, porque certamente já havia alguma coisa e ele implementou e ficou melhor, ou de repente, desavisadamente, ele colocou implementação e a banca colocou implantação para corrigir, para dar um sentido melhor. Porque mudar o sentido, a gente percebe que sim, que muda, né? Poxa vida, meu Deus do céu. Vamos lá então, Terror. Beleza, vamos lá. Implantação de cortes. E aqui houve mudança aqui houve mudança, apenas a mudança de... Houve um deslocamento do termo, né? Nos anos 90 não teve nenhum problema, isso não trouxe nenhuma dificuldade, né? De mudança de sentido também aqui e tal. Para tratar de crimes menores, né? Então aqui para tratar de crimes menores... mediar conflitos comunitários, mediar conflitos nas comunidades. O que acontece, cara? Seguinte, ó, comunitários. Pô, e a gramática ela é bem recorrente nisso até. Ela sempre fala assim, ela sempre coloca assim pra gente, olha, mudar, nem sempre você consegue mudar, você consegue ter o mesmo sentido preservado de um advérbio com uma locução adverbial. Você nem sempre vai ter uma locução adjetiva com o mesmo sentido de um adjetivo. Porque às vezes você tem mesmo a locução adjetiva certinha para aquele adjetivo. Sim, outras vezes não. Também tem outra. Nem sempre a gente consegue que uma oração reduzida tenha o mesmo valor do que aquela oração desenvolvida. Às vezes a mudança semântica ela acontece. Beleza? Ok, então a construção ela não é exata, sempre exata. Então nem sempre, quando você tenta colocar uma locução adjetiva, ela mantém o mesmo sentido do adjetivo. Cara, e para mim, sinceramente,
Se a questão fala sobre sentido original, não há meios de nós pensarmos aqui, e agora livre das amarras do concurso, tá? A gente está analisando a questão, você não está agora durante a prova e tudo mais. Livre das amarras. Você é como se você estivesse montando uma questão de prova. Agora você vem ver comigo aqui. Olha só. O texto fala o quê? Qual é o tipo de conflito em terror? Poxa, cara, comunitários é um adjetivo e ele tem um papel restritivo em relação a conflitos. Ô, terror, comunitários tem alguma ligação com o verbo mediar? Não, pô. Mediar é um verbo transitivo direto. Conflitos comunitários é um objeto direto, cujo núcleo é conflitos, e comunitários é uma adjunta nominal que restringe o conflito. Ele fala o tipo de conflito é. Que tipo de conflito é? É o tipo de conflito comunitário. Pronto, esse é um tipo de conflito. Acabou. Aí eu quero trocar, mas eu quero trocar comunitário, que é um adjetivo, por uma locução adjetiva. Essa foi a intenção da banca, deixando aqui o gabarito como certo. Essa foi a intenção da banca. Eu vou pegar o adjetivo comunitário e vou colocar uma locução adjetiva aqui. Cara, mas ao colocar nas comunidades, olha só, mediar conflitos nas comunidades. Eu posso até entender que mediar conflitos, os conflitos nas comunidades, partindo dos substantivos, do substantivo, os conflitos nas comunidades são os conflitos comunitários. Eu posso entender isso? Posso, agora tem um verbo aqui, pô. Mediar conflitos onde? Nas comunidades, pô. Ah, terror, mas eu mantenho essa ideia de nas comunidades também. Tudo bem, mas que você mudou o sentido, mudou, pô. De restrição, que é comunitárias, que vai restringir o papel de comunidades, e é um papel sintático aí, cara, não tem como mudar. Beleza. Agora, eu teria que colocar aqui, já que a questão pediu sentido original, eu tenho que tomar cuidado com a fragilidade que isso pode ocorrer, de tentar transformar um adjetivo numa locução adjetiva. Aí a banca coloca a possível locução adjetiva nas comunidades e essa locução adjetiva virou locução adverbial de lugar, meu amigo. Mediar onde os conflitos, terror? Eu vou mediar onde os conflitos? Vou mediar os conflitos lá nas comunidades. Sinceramente, mediar conflitos nas comunidades. Qual é a função sintática de mediar? Qual é a transitividade? Transitivo direto. Qual é a função sintática de conflitos? Objeto direto. Qual é a função sintática de nas comunidades? Adjunta adverbial de lugar. Cara, se eu estiver errado, me ajuda aí. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Mediar onde os conflitos, terror? Cara, nas comunidades, pô. Eu vou mediar onde? Nas comunidades. Agora, na boa, eu posso dizer... Cabe a nós aqui dizer que não dá o valor de lugar em nas comunidades? Não, cara, a banca deixou frágil a questão. A banca deixou frágil. E aí é interessante, por quê? Porque no comentário dela, deu a perceber que ela vacilou mesmo, assim. Porque no comentário dela, na justificativa dela, vou colocar aqui para você observar, ela falou de tudo, mas não falou disso aqui. Ela até falou, implementação é sinônimo de implantação e pronto. Ela falou isso aqui, tá? Emprego de cujo mantém relação de oração adjetiva com sentido de posse. A gente observou que sim. A locução adverbial nos anos 90, né? Manteve o sentido, não altera. A implementação é sinônimo de implantação. A supressão do para, né, do segundo para, não tem problema também por conta do paralelismo, tá legal? Tranquilo, beleza. Parou por aí. Ela se esqueceu de falar nas comunidades, que também houve essa modificação aqui, ela se esqueceu. Então, sinceramente, acredito eu, piamente, que a banca tenha vacilado nisso daqui. Simplesmente se esqueceu porque é muito importante que ela tivesse colocado aqui, não, a intenção foi qual? O adjetivo, eu quis transformar em locução adjetiva, mas vacilei, hein, candidato? Eu vacilei, porque nas comunidades é adjunta adverbial de lugar, meu amigo. Eu posso até tentar, não, mas eu quero preservar nas comunidades como se fosse um adjunto de nominal de conflitos. Cara, mas perto desse verbo aí você muda o sentido. Pô. Não tem jeito, cara. Eu vou mediar conflitos onde? Nas comunidades. Então, eu estou colocando isso daqui como uma análise mesmo, para você ver que banca examinadora também erra, cara. Banca examinadora também erra. Erra na digitação, erra numa previsão, né? De uma interpretação também, muitas vezes acaba errando, tá?
Então isso é natural, que a banca também erre. Né? Isso é interessante a gente analisar isso. E a gente tem que contestar por quê? É para a gente contesta alguma coisa da banca por conta de mostrar que a banca é ruim e tal? Não. É para preservar a lisura do processo seletivo, é para preservar, inclusive, o nome da banca, entendeu? Que ela percebeu o erro antes que as pessoas entrem na justiça, né, e assim por diante. Então, é muito importante realmente que as pessoas recorram por conta disso. Tá bom?